Por E favor. caso isso se confirme, tá? Daqui a pouco já demos um spoiler. Ei, Diniz, calma lá, Diniz. Agora você tem que aproveitar a vida boa e a sombra e água fresca. O FGTS do homem tá aí, aquela coisa rapaz, toda. Sabe que os mercados BH pagam e pagam muito bem. Falando sobre o mercado da bola, também sobre as cabeças que rolam, né? Porque, sabe, né? Pré-temporada em Orlando, segundo a Leila Pereira, é para dirigente passear tal ou para fritar técnico. E foi o que aconteceu com o Fernando Diniz. Não fez lá uma excelente pré-temporada, daí todo mundo falou, Copa Mickey, o Orlandão, não vale nada. Vale quando você ganha. Não vale quando você ganha, vale muito quando você perde. E a depender da maneira como você é derrotado, então, algo que acaba tendo eco pelo resto da temporada. O Diniz empatou com o Betim no começo do Campeonato Mineiro, nessa última rodada, e não sustentou uma rodada do Campeonato Mineiro. Já foi demitido, é o primeiro técnico das grandes equipes a ter o cargo gongado pelo começo do ano. E assim, Rodrigo, o torcedor vai se lembrar, na última temporada, depois de perder a Copa Sul-Americana, depois de tomar uma aula de futebol do Racing, né? A equipe do Diniz, o Cruzeiro, não encontrou a cor da bola. E você sabe, Pedrinho BH tem dinheiro, mas é impaciente. E não gostou da demora pro crescimento do futebol, inclusive o Cruzeiro que empatou com o Betim com Gabigol em campo. Não é qualquer coisa. A cavalaria completa, tá? Exatamente. Te chamou a atenção essa demissão fast food no começo da temporada, inclusive dentro do campeonato estadual ou não? Me chama a atenção a falta completa de planejamento, de lógica, de filosofia, de conceito, de ideia, de tudo da equipe do Cruzeiro em todos os aspectos possíveis. Primeiro, falando do Fernando Diniz, o Fernando Diniz fez o melhor ano da sua carreira em 2023, um ano espetacular. O Fluminense do Diniz jogou muita bola, colocou uma identidade pro futebol da América do Sul ver, pro futebol brasileiro ver, chamando a atenção inclusive do futebol europeu também, tanto que teve aquele glamour todo no duelo dele com o Pepe Guardiola. Só que o que se seguiu em 2024 foi o pior ano da carreira do Fernando Diniz como treinador, e assim por muito. E eu acho que uma pausa vai fazer muito bem, porque ele é um técnico muito promissor, é um técnico completamente não ortodoxo, que por consequência traz uma visão muito diferente do que a gente está acostumado, do mainstream aqui do futebol brasileiro, né? De sempre os mesmos conceitos, sempre as mesmas ideias. Isso é muito bom, isso refresca muito o futebol brasileiro, mas na prática, na execução, o Diniz foi muito mal em 2024. E tinha um aspecto muito específico do jogo do Diniz que me preocupava muito pro Cruzeiro na temporada de 2025, que era a transição defensiva. A hora que você perde a bola no ataque e volta para o campo de defesa para marcar. Isso foi muito mal, Diniz, com o Fluminense no começo do ano e foi pior ainda com o Cruzeiro no final do ano. É uma das explicações, inclusive, para a traulitada que tomou do Racing. Eu trabalhei nesse jogo, comentei esse jogo, inclusive, Enio. E assim, 3-1 foi muito barato. Ficou muito barato pro Cruzeiro naquela oportunidade. E assim, o que pega... O que complica ainda mais a direção do Cruzeiro, primeiro, as circunstâncias da vinda do Diniz. Quando o Diniz é trazido depois da saída do Fluminense para o Cruzeiro, puramente porque o Pedrinho, o dono dos supermercados BH e também da SAF do Cruzeiro, gostaria que os reforços de meio do ano jogassem mais, tivessem mais minutos em campo, sobretudo as figuras do Gabriel Veron, se não me engano, que acabou chegando no meio do... Lautaro Dias, que tinha chegado no meio do ano, que era para ser o comandante do ataque, enquanto o Seabra tinha uma formação diferente, com o Matheus Pereira jogando de falso 9, descendo para ser um camisa 10, a ponta do losango do meio de campo do Seabra. E aí tem uma sequência de 3 jogos sem vencer o Cruzeiro, com empate com reservas diante do Cuiabá fora de casa, que o Pedrinho usa de justificativa para demitir o Fernando Seabra, sendo que o trabalho do Seabra era muito bom e muito sólido. Traz o Fernando Diniz com a premissa de que ele escale os principais jogadores, né, as peças que vieram no meio do ano. Dá muito errado, o Cruzeiro joga muito mal a reta final do ano, despenca completamente de desempenho, perde a vaga na Libertadores, que parecia uma vaga assegurada, tranquila, perde o título da Copa Sul-Americana e o desgaste era muito óbvio. E todo mundo sabia que o Diniz ia sair. Todo mundo sabia que o Diniz ia ser demitido no final do ano. O Cruzeiro não tem a decência de falar com o Fernando Diniz, fecha a demissão dele, cria-se uma rusga pública, e aí, por conta dessa rusga, o Cruzeiro volta atrás e não demite o Fernando Diniz. Dá mais tempo pro Fernando Diniz.
Fala, ó, Diniz, estamos com você, tal, agora você vai ter uma janela pra montar o seu time, não sei o quê, aquela coisa toda. Beleza, o Diniz monta o time na janela de final de ano, constrói um time com muitos jogadores e valências que ele escolheu a dedo para ele montar um time. De novo, né? Exatamente. Foi assim no Fluminense. Exatamente. E aí a gente vai entrar nos problemas que o Fernando Diniz apresenta nos últimos anos e por isso, para mim, a pausa para ele vai ser muito boa. Mas é um time que tem as mesmas características de contratação e de filosofia que o Fluminense apresentou, de jogadores experimentados, jogadores experientes, jogadores muito qualificados tecnicamente e que, por consequência, acentuaram ainda mais os problemas que já eram grandes que o Cruzeiro teve na reta final do ano passado, sobretudo nessa recomposição defensiva e também, por incrível que pareça, na criatividade na frente. Porque o time do Cruzeiro com o Diniz foi um time espaçado, não foi um time que conseguiu se aproximar, não foi um time que conseguiu dialogar com a bola. Então, você enxerga o problema, decide, não, a gente fez uma escolha errada quando colocou o Diniz no meio do ano, vamos demiti-lo. Não sabe como falar isso pro Diniz, isso se torna público, vira uma rusga muito complicada, e aí você decide apostar de novo no Fernando Diniz. Não tem razão, lógica ou explicação que faça sentido, tomando esta decisão, você voltar atrás agora. Porque você jogou fora a pré-temporada, indo viajar nos Estados Unidos, você jogou fora... Que também não é termômetro, né? Exatamente. Não, eu vou entrar ainda nesse ponto. Você jogou fora toda a condição de montagem de elenco que você poderia fazer com o treinador, porque assim, vai vir um outro treinador. Ele pode escolher jogadores com o perfil dele. Não, mas o Cruzeiro acabou de fechar contratos milionários, contratos grandes, com muitos jogadores. Salvo engano, foram 11 jogadores que o Cruzeiro trouxe nessa janela. Todos eles vão ter que ser usados pelo novo treinador. Então você já jogou fora com qualquer tipo de planejamento ou de construção de elenco, né? E além de tudo isso, você usa como base um negócio que não vai te dar base de nada. O campeonato estadual, sobretudo no mês de janeiro, neste ano de 2025, ele vai dizer muito, muito, muito pouco sobre competitividade. Ele vai dizer muito mais sobre filosofia e sobre planejamento. Muito pouco sobre competitividade. Não é porque empatou com o Betim que o resto do ano vai ser uma porcaria. Assim como não é que, no caso do Cruzeiro ter ganhado, goleado o Betim, vai 5-0 no Betim, e a garantir que o ano do Cruzeiro estava ótimo. Né? Há de se ter um pouquinho mais de senso, um pouquinho mais de ponderação, e o Cruzeiro não soube ter isso, nem na leitura do trabalho do Fernando Diniz e no planejamento de 2025, e muito menos agora nessa demissão que é completamente deslocada. Assim, o Cruzeiro, um ano que parecia e poderia ser muito promissor, ele vai se encaminhando para ser um ano de muita dor de cabeça, porque o próximo técnico vai ter todos esses problemas a serem resolvidos, mais os problemas dentro de campo que o Cruzeiro apresentou no final do ano passado, e não vai ter tempo para trabalhar, porque é um jogo em cima do outro. E pelo que a gente está vendo, essa panela de pressão vai continuar apertando qualquer resultado ruim. Então, é um técnico que vai ter que desenvolver o time enquanto ganha jogos, para que não corra o risco de ser demitido ele também.